Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver essa questão que corresponde à questão de número 63 do capítulo 7 do volume 1 do livro Fundamentos de Física do Resnick e do Halliday. Estou adotando aqui a 9ª edição. Essa questão ela está dentro do capítulo sobre trabalho e energia cinética e ela diz o seguinte: para empurrar um engradado de 25 kg para cima em um plano inclinado de 25 graus em relação à horizontal, um operário exerce uma força de 209 newtons paralela ao plano inclinado. Quando o engradado percorre 1,5 metros, qual é o trabalho realizado sobre ele? Item A, pela força aplicada pelo trabalhador. Item B, pela força gravitacional. E item C, pela força normal. No item D, ele pede qual é o trabalho total realizado sobre o engradado. Então, quais são os conceitos necessários para poder resolver essa questão? Apenas a definição de como calcular o trabalho realizado por uma força para poder estar deslocando uma partícula de um ponto A um ponto B. E como é dado esse trabalho? É o produto escalar entre a força pela distância, tá? Pelo esse vetor de deslocamento. É o produto escalar da força pelo vetor de deslocamento. Então vamos lá. Então vamos primeiro representar graficamente, esquematicamente esse sistema de plano inclinado e o operário empurrando esse engradado. Vamos representar as forças aplicadas no engradado e em seguida, item por item, calculando o trabalho realizado pela força que o trabalhador faz no engradado, item A, que a força gravitacional faz no engradado, item B, que a força normal, a força normal de contato entre o plano inclinado e o engradado, no item C, e por fim, no item D, a soma de todos esses trabalhos realizados. Então vamos lá. O esquema da figura está aí representado do sistema e todos os parâmetros eu tomei nota aqui, como a massa de 25 kg, essa força aplicada pelo trabalhador de 209 newtons e a distância deslocada ao engradado foi de 1,5 metros. Tá? Então o que temos é isso, é um plano inclinado com 25 graus com relação ao eixo horizontal e esse trabalhador aqui empurrando esse engradado. Então, as forças aplicadas, vamos agora representar as forças aplicadas sobre o sistema. Então, só para destacar, essa distância que o engradado vai percorrer devido às forças aqui aplicadas, que o trabalhador faz no engradado, eu desenhei com linhas pontilhadas, e representei esse Dzinho aqui embaixo. Então, vocês notam que o D ele vai estar paralelo à força aplicada pelo trabalhador, Então, essa distância percorrida, ela é paralela ao eixo das abscissas do sistema de coordenada aqui tomado. Então, vamos lá representar todas as forças. Então, a primeira força, é a força F, que desenhei aqui em amarelo, que é a força exercida pelo operário, tá certo? Então, ela está no sentido positivo do eixo X, fazendo com que o bloco, esse engradado, suba. A segunda força é a força normal, que é a força exercida pelo plano inclinado. Então, ela está direcionada na direção, aí, no caso, Y chapéu, no eixo, ao longo do eixo positivo do eixo Y. E, por fim, a última força das três forças do qual o engradado está submetido é a força-peso devido à ação da gravidade, tá certo? Que, por semelhança de triângulo, quando formos calcular no item B, vamos analisar direitinho, mas aqui já fica claro, por uma sequência de várias outras questões que nós já resolvemos, que por semelhança de triângulo, esse ângulo aqui que a força-peso faz com relação ao eixo Y é também de 25 graus, esse mesmo ângulo aqui, tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos para o item A, Vamos calcular o trabalho realizado pela força aplicada pelo trabalhador, que no caso é essa força F em amarelo, ok? Então, pela definição de trabalho, nós temos que o trabalho é o produto escalar da força pelo vetor de deslocamento, e como eu destaquei há pouco, nesse caso,
o vetor de deslocamento, que também está na direção, o vetor de deslocamento aí, ele é um vetor, está na direção de x chapéu. Então, ele é d x chapéu. Da mesma forma, a força vai ser um F na direção de x chapéu. Então, esses vetores são paralelos, então o produto escalar deles aqui vai dar a própria amplitude, né? Porque o ângulo entre eles é zero, né? Então, como nós sabemos do produto escalar, isso seria o módulo de F vezes o módulo de D vezes o cosseno do ângulo que é entre F e D. Só que esse ângulo é 0 graus e cosseno de zero é 1. Então, a gente pode escrever isso apenas como módulo de F, módulo de D ou simplesmente FD, tá certo? Então, é isso que eu vou estar destacando agora. Então, como F é paralelo a D, então o que temos é que esse trabalho vai ser dado por FD. Então, o que a gente faz agora é só substituir os valores de F, 209 newtons, dado na questão, e D, 1,5 metros. Então, sem substituir os valores, nós encontramos um trabalho de 313,5 joules. Pronto, agora vamos para o item B, que é o trabalho realizado pela força gravitacional, né? No caso aqui, a força-peso. Pois vamos lá. Então, representando esquematicamente essa força aqui de forma isolada, quero destacar aqui, com relação ao sistema de coordenadas, né? Então, essa aqui é a minha força-peso. Então, como eu destaquei, por semelhança de triângulo, esse ângulo aqui também é um ângulo de 25 graus, ok? Então, quando fizermos o produto escalar dessa força, do peso, com a distância que vai estar ao longo do vetor da direção x, né? É dx chapéu. Então, o ângulo envolvido nesse produto escalar vai ser quem? Vai ser a soma 90 graus, né? Porque a gente está tomando esse ângulo aqui, ó. E quem é esse ângulo? Vai ser 90 graus, que é desse quarto quadrante aqui, mais os 25 graus que o peso faz com relação ao eixo Y. Então, 90 mais 25 dá 115 graus. Então, pronto. Então, o trabalho da força-peso, né, que é produto escalar da força-peso vezes o vetor de deslocamento, vai ser o módulo do peso vezes o módulo do vetor D, vezes o cosseno entre eles, que nós descobrimos agora que esse ângulo é de 115 graus. Então, pronto. Agora, o que nós fazemos é só substituir os valores, tá certo? Para encontrar esse trabalho. Então, o peso é mg, aí D, cosseno de 115. A massa é 25 kg, a gravidade estou assumindo como 9,8 metros por segundo ao quadrado e o D é 1,5 metros. Então, fazendo essa multiplicação, encontramos o trabalho da força-peso de aproximadamente menos, um trabalho negativo, 155,3 joules. No item C, a questão pede o trabalho realizado pela força normal, tá certo? Daqui, antes mesmo de eu começar a escrever aqui sobre esse cálculo, né, eu gostaria de destacar aqui, mais uma vez, o vetor D é o vetor que está ao longo da direção x chapéu. Então, esse vetor ele está ao longo dessa direção aqui, tá certo? Então, ele faz com a normal um ângulo de 90 graus, né? Então, o D e a normal fazem um ângulo aqui de 90 graus. Como o cosseno de 90 é zero, então, vou estar aqui apresentando para vocês que esse trabalho realizado pela força normal, ele vai ser nulo. Então, vamos lá, vamos por parte. Então, mais uma vez, o trabalho é força escalar vetor de deslocamento. No caso, a força aqui é da força normal, então é vetor normal escalar vetor de deslocamento. Só que, como eu falei, né, a normal e o vetor de deslocamento são perpendiculares e se implica que o ângulo entre eles é 90 e o cosseno de 90 é zero. Então, com isso, a gente tem que o trabalho realizado pela força normal vai ser um trabalho nulo, ok? Então, a força normal não realiza trabalho para deslocar esse engradado, ok?
Então, por fim, a questão pede o trabalho total realizado pelas forças do qual o engradado que o engradado está submetido. Como destacamos no começo, são três forças, né? Tem a força exercida pelo operário, a força normal e a força peso. Então, o trabalho total vai ser a soma dos trabalhos calculados nos itens anteriores, ok? Que vai ser o trabalho da força F, mais o trabalho da força N, mais o trabalho da força P, ok? Então, escrevendo essa soma e substituindo os valores, né? Então, da força F, nós encontramos anteriormente esse valor aqui de 313,5 joules e para a força peso, menos 155,3 joules. Então, fazendo essa soma, isso vai dar um trabalho positivo de 158,2 joules. Então, com isso, nós respondemos todos os itens exigidos na questão e eu destaco que os conhecimentos necessários para resolver essa questão foi apenas a definição do trabalho e saber orientar as forças no sistema, né, no diagrama de corpo livre, e com isso só fazer o produto escalar. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.